Começando mais um vídeo por aqui, sejam muitíssimo bem-vindas. E quem foi aqui que me pediu para trazer toda a minha coleção de iluminadores? Foi você? Então, seu pedido foi atendido. Olha o que eu tenho aqui. Gente, simplesmente todos os meus iluminadores unitários da minha coleção estão aqui reunidos dentro dessa caixa. E a única exceção, que na minha opinião é super válida, dá pra gente perdoar, são os iluminadores em quarteto da Dior, porque afinal de contas a gente só tem iluminador nessas paletas e de cores diferentes. Então, vou começar já mostrando aqui para vocês. Não vou demorar muito na introdução, porque, gente, tem bastante coisa aqui, então eu acho que nós vamos demorar para fazer esse vídeo. Mas eu espero que vocês gostem, inclusive, já deixa aqui o like antes que você esqueça e o hype da semana. E durante a apresentação desses iluminadores, vocês também vão ver a aplicação no meu rosto, porque sim, gente, tive o trabalho de, em dias diferentes, aplicar cada um desses iluminadores, um de um lado, outro do outro lado do rosto, para que vocês possam também visualizar. Não adianta só ficar aqui, olha, mostrando os produtos, abrindo, fazendo swatch na mão, se vocês não vão ter chance de ver no rosto, porque, afinal de contas, é assim que nós temos que usar os produtos e é dessa forma que a gente vai julgar se eles servem pra gente ou não. Então, bora logo já começar, não vou gastar muito tempo aqui com a introdução, e eu vou começar falando, gente, desses dois iluminadores aqui da Rare Beauty. Eu tenho dois deles nessas cores, a Mesmerize e a Enlightening, que são iluminadores muito potentes. Quem tem, sabe. Então, vou fazer aqui o swatch na mão de cada um deles de qualquer forma, mas vou deixar o take aqui da aplicação deles no meu rosto também. Então, começando com esse aqui, o Mesmerize, que tem esse fundinho aqui, champanhe rosado, lindíssimo. Ele é muito potente, gente. Eu tiro aqui no dedo, nem parece que ele é tanto assim, mas depois que a gente aplica no swatch, vejam só como ele é poderoso, esse iluminador. Eu até fui diminuir a luz, gente, que eu percebi que deu uma estourada, para vocês poderem ver os detalhes de cada um desses iluminadores que eu vou mostrar aqui, e assim não fica desconfortável também para quem está assistindo. Então, começando com essa cor aqui, a Mesmerize de Rare Beauty, lindíssimo, né? E ele é um tom que, na minha opinião, combina mais com o meu tom de pele, esse subtom aí rosado, que quando aplicado na minha pele, dá pra gente ver aí esse fundo de cor, mas que não fica manchado na pele. Ele é construível, mas a primeira camada, gente, já é o suficiente para entregar esse resultado aí que vocês estão vendo, bem estouradinho, mas sem ficar exagerado. Se você começar a aplicar muitas camadas, aí sim, ele fica aquela camada de produto que, na minha opinião, não fica tão bacana. Mas desse jeito aí que vocês estão vendo ser aplicado, para mim, é perfeito. E a próxima cor é essa daqui, a Enlightening, que é um fundo champanhe. Ele tem até esse fundo mais esbranquiçado, mas que na minha pele também funciona. Entre as duas cores, como eu disse, a primeira é a minha favorita. Vou fazer o swatch aqui para vocês verem e vejam só, gente, o poder desse iluminador. Ele é muito lindo, por isso que basta só um pouquinho. E eu vou espalhar aqui, olha, vocês vão ver que ele continua iluminando tudo. Ele é muito poderoso, esse iluminador. Vou espalhar também o primeiro, para vocês poderem ver que ele faz esse mesmo efeito, tem a mesma potência, mas o fundo rosado, ele fica um pouco mais difuso aqui no meu tom de pele. Esse aqui fica um pouco mais branquinho, mas quando espalhado, ele fica bonito. Mas ele é aquele tipo de iluminador que eu usaria para uma festa, um evento e algo assim mais glamouroso. Não usaria no dia a dia, não é o tipo de iluminador que eu me sinto confortável para usar durante o dia, a não ser que eu fosse dar uma pincelada assim bem suave para não marcar quase nada e entregar aquele brilho bem sutil que é bem difícil com esse iluminador, mas a gente consegue. Só dosando, aí você consegue esse resultado. Mas, no geral, eu gosto de usar esses dois iluminadores se eu for me arrumar para um evento assim mais glamuroso, digamos assim. Próximos iluminadores que eu vou mostrar para vocês são esses aqui da marca Rare Beauty, que é a marca da Ariana Grande. Eu tenho essas duas cores, gente. Uma mais usável, digamos assim, que é essa daqui com um fundo mais marronzinho. Olha, ela é bem bonita, bem usável. E essa daqui, ela é a cor Miss Saturn. E essa outra,
Já é uma cor assim um pouco mais diferente, mas tão bela quanto. Ela se chama Miss Neptune, que tem esse fundinho lilás lindíssimo também. Vou fazer aqui o swatch para vocês verem a diferença. Bem o oposto do que vocês acabaram de ver com o resultado dos iluminadores da Rare Beauty. Essa marca Rare Beauty da Ariana Grande entrega um efeito no iluminador mais discreto. Aqui parece até que ele vai ficar bem forte, mas na aplicação vocês vão ver aí que ele vai construindo aos poucos. Dá para você ver aí já a pigmentação na primeira passada, mas ele é mais fininho, mais discreto, as partículas de brilho não são tão perceptíveis assim que você aplica. Mas você vai construindo e você consegue entregar aí um resultado bem marcante, se você quiser, só que ele é mais discreto, digamos assim, comparado aos iluminadores da Rare Beauty. E a outra cor, que eu acho ela assim icônica, eu acho ela tão diferente. E aqui, gente, vem bastante produto, como vocês estão vendo, né? Eu vou dizer para vocês, aqui vem 9 gramas de produto, vem bastante coisa. E agora eu vou fazer o swatch aqui, para vocês poderem ver. Ó, ele é bem lilazinho e ele fica muito bonito, gente. Quando você passa na pele, para quem tem um subtom de pele que combina com esses fundos mais frios, lilás, roxinhos, é muito bonito, gente. Fica a coisa mais linda do mundo. Confesso que eu não acho que minha pele seja a mais apropriada para esse tipo de fundo de cor, mas não fica feio. Dá para eu trabalhar dependendo, inclusive, do tipo de maquiagem que eu tô fazendo no conjunto e a roupa que eu tô usando. Esse fundinho lilás fica muito bonito. Vocês estão vendo aí na aplicação que ele vai sendo construído, vai aplicando aí esse tom e a partícula de brilho vai aparecendo também de uma forma discreta e aos poucos vai se intensificando e ficando aí com esse fundinho lilás bem translúcido, mas quando eu viro o rosto vocês conseguem perceber aí esse fundinho lilás que, na minha opinião, ele é belíssimo e, aliás, bastante usável, tá? É um fundo de cor que às vezes você pode julgar pela embalagem. Quem é que pode usar isso? Gente, dá para usar sim, viu? Inclusive eu. Me conta aqui se vocês acharam que combinou comigo ou não. Próxima dupla de iluminadores é essa daqui, Yves Saint Laurent e Haus Labs. Esses iluminadores, gente, eu já acho eles bem mais finos e até um pouco mais difíceis de saírem aqui da embalagem. Mas não quer dizer necessariamente que eles sejam ruins. Na minha opinião, eles são ótimos para você usar no dia a dia, porque faz com que você não se preocupe tanto na hora de aplicar. Ai, será que eu estou pesando muito com a minha mão? Se eu vou pegar muito produto? E será que ele vai acabar manchando minha pele? Zero preocupação nesse sentido, gente. Esse daqui da Yves Saint Laurent eu comprei na cor 03, que tem esse fundo rosadinho, que eu gosto bastante. Vou fazer o swatch aqui para vocês. E ele, olha, é bem discretinho. Dá para você ir aplicando direto assim no rosto, sem muito cuidado, olhando aqui já na embalagem, já aplicando, que você vai conseguir um resultado aí bem bonito, como vocês estão vendo. Ele tem essa partícula de brilho aqui perolada, muito bonita, muito sofisticada. Eu achei que ele é um iluminador ótimo para situações em que você quer fazer aquela make mais clássica, mais elegante. É ele que eu escolho. Assim como esse da Haus Labs, por isso que eu trouxe eles juntos, porque na minha opinião eles estão ali muito parecidos nessa característica. Esse aqui da Haus Labs eu tenho na cor Peach Quartz, que tem aí esse fundo apessegado, como o próprio nome diz, e essa mesma característica que eu acabei de dizer em relação ao iluminador da Yves Saint Laurent. Eu acho ele muito fininho, gente. Ele é muito elegante, bem bonito para você aplicar numa make clássica. Aqui, ó, vocês já conseguem perceber a diferença dele comparado aos outros aqui de cima. E, na minha opinião, ele tá muito próximo aqui do acabamento do iluminador da Yves Saint Laurent. Então, eles são os iluminadores que eu escolho na hora de fazer uma make mais clássica, que eu queira trazer aí esse toque mais sofisticado na pele, que não apareça tanto, não fique aquele iluminador super estourado, mas que traz aí aquele toque de brilho que não deixa, né, a sua make ficar opaca e ao mesmo tempo deixando você bastante elegante. Outra marca que eu simplesmente amei a fórmula dos iluminadores dela é de Charlotte Tilbury. Tenho duas cores e que eu achei simplesmente fabulosa, gente. Eu confesso que eu não saberia nem decidir entre os dois
qual das cores me agrada mais. Simplesmente gosto das duas da mesma forma. Essa primeira aqui, ela se chama Champagne Glow, que vem nesse tonzinho aqui, champanhe, né? Como o próprio nome diz. E fica tão elegante também na pele, gente. Só que diferente da Yves Saint Laurent e da Haus Labs, eu acho que esse iluminador já entrega mais pigmento. Olha só, aqui a gente já percebe de cara que ele marcou mais, ele tem um fundo de cor, mas isso daqui não traz nenhum tipo de mancha para minha pele. Vocês vão ver aí na aplicação que ele fica tão difuso, tão bem espalhadinho, não marca, fica tão lindo na pele. E eu fico sempre muito encantada com o resultado desse iluminador toda vez que eu vou usar. E a outra cor que eu tenho é essa daqui, a Pillow Talk Glow, que é um tonzinho aqui um pouco mais neutro, ele não tem tanto fundo de cor aqui, mas entrega um brilho fantástico também. Vou fazer outro swatch aqui para vocês verem, ó. Ele tem um fundo, na verdade, mais rosado, tá? Deixa eu acertar aqui esse swatch para vocês verem lado a lado. Então, esse primeiro tem um fundo mais champanhe e esse daqui, ele tem um fundo mais rosado. Mas vocês conseguem ver, ó, que entrega a pigmentação na mesma medida e a mesma elegância, a mesma sofisticação, só que com um toque maior de brilho que você vai encontrar na hora que você aplica no seu rosto. Diferente, como eu disse a vocês, dos iluminadores da Yves Saint Laurent e da Haus Labs. Vocês viram aí que dos dois lados estão, assim, perfeitos. É só mesmo uma questão de escolha de tom ou subtom que vai aparecer aí na sua pele. Lindíssimos. Agora vamos de Fenty Beauty. Eu tenho 3 embalagens, mas são 4 iluminadores. Esses dois aqui são individuais, tá? Eles são da linha Demi Glow. E essa cor aqui é a 02 Pro Seco, lindíssima também. Já vou falar mais detalhes a respeito dessa fórmula. E essa outra cor é a 01, que se chama Pretty Pearls. Eu vou colocar os nomes todos aqui no box de informações, não se preocupem. E aqui, olha, tem esse fundinho também mais perolado. Bora pro swatch para vocês entenderem como são essas cores. Inclusive, eu acho elas bem parecidas, tá? Esses dois iluminadores, se eu não me engano, gente, eu acho que eu recebi de brinde. Em alguma compra que eu fiz, eu não cheguei a comprá-los, mas eu fiquei tão feliz quanto se eu tivesse comprado. Olha, essa daqui é a primeira cor, então, que na verdade é a 02, né? A Pro Seco. Tem esse fundinho aqui de cor e um brilho bem sofisticado, bem bonito também, que vocês vão ver aí na aplicação e que entrega um brilho um pouco mais marcado, não tão fininho, não é uma fórmula muito fina, mas, gente, não dá pra dizer que é um iluminador feio, ele não fica com dificuldade de ser aplicado. Ó, essa é a outra cor, a 01, que vocês estão vendo aqui. Ele tem um fundo um pouco mais esbranquiçado, né? Mais champanhe. Esse daqui ele é um pouco mais rosado, rosado não, um pouco mais neutro, na verdade. Você vê que ele fica bem difuso aqui, ó, na minha pele com o meu subtom. E esse daqui ele já aparece mais, ele é mais champanhe, né, mais branquinho. E eles são iluminadores que são bem fáceis de serem aplicados e espalhados também. E, na minha opinião, eles não precisam de uma segunda camada, porque eles já chegam também entregando bastante resultado na primeira aplicação. E só que ele tem uma fórmula um pouquinho mais, eu não diria nem mais grossa, mas as partículas de brilho são maiores, digamos assim. Não é aquele brilho tão elegante, sofisticado. Então, ele é mais festivo. Na minha opinião, é um iluminador mais festivo para você usar, apesar de que nem parece, né? Olhando aqui na embalagem, na minha opinião, ele fica até discreto comparado ao que você vê na pele. E para mim foi uma surpresa, viu? Quando eu abri essa embalagem e vi o iluminador, eu pensei, será que ele vai ser tão bom assim? E eu fiquei apaixonada, realmente amei essas duas cores. E a outra embalagem de Fenty Beauty que eu tenho é um duo de iluminadores, que é esse daqui. Eu não falei pra vocês o nome, né, que são linhas diferentes. Deixa eu até mostrar pra vocês que as embalagens, olha, são diferentes. Então, aqueles dois que eu mostrei pra vocês ainda há pouco, são dessa linha aqui Demi Glow, tá vendo? E esse daqui, ele é mais antigo, tá? Ele é da linha Kilowatt e as cores são Lightning Dust e Fiery Crystal. Então, essa daqui menos brilhosa é a Lightning Dust e essa daqui que tem bastante partícula de brilho é a Fiery Crystal.
Esses iluminadores, eles são bem cremosos. E comparado a essa outra fórmula aqui, que parece ser mais pó mesmo, não digo que é seco, mas é pó. Essa daqui tem uma textura um pouco, não é cremosa, é aquele cream to powder. Então é um pouco mais emoliente, digamos assim. E aqui vocês estão vendo, olha, que tá praticamente intacto, né? Mas, gente, é porque essa é uma segunda embalagem. A primeira, vocês acreditam que estão quase acabando? Eu não trouxe aqui porque ia ficar feio para mostrar, né? Mas eu tenho uma outra embalagem que veio num kit que eu comprei e acabei tendo esse em outro kit que eu comprei da Fenty Beauty já tem um tempinho. Então eu falei, eu vou mostrar para as meninas a embalagem mais intacta. Mas eu usei bastante a outra, tá quase zerada, gente. Nunca achei que eu fosse acabar com o iluminador de tanto que eu gostei da fórmula e do resultado desse aqui. Confesso que eu usei mais essa outra cor aqui, tá? Que tem menos partícula de brilho. Então, vou fazer aqui o swatch para vocês verem. Nossa, na textura mesmo eu já sinto aqui que é mais cremosinha, mais emoliente, ó, tá vendo? Então, essa é a cor que tem menos partícula de brilho, que é a Lightning Dust. Deixa eu fazer aqui o swatch para vocês, ó. Ele vem um brilho aqui bem bonito, com essas partículas de brilho, mas a outra cor tem bem mais, vocês vão ver agora. Então, ó, fazendo o swatch, tá aqui no meu dedo. Gente, hoje eu vou ficar toda brilhosa, nem vou reclamar porque eu amo iluminadores. Que paixão que eu desenvolvi depois que eu comecei a me maquiar. Então, essa daqui, ó, é a cor que tem mais partículas de brilho desse duo de iluminadores, que é a Fairy Crystal, tá? E vocês vão ver aí na aplicação que na pele fica bem nítida aí essa diferença entre os dois. E é até difícil de escolher, né? Na hora que eu pego essa paleta aqui, né, esse duo, eu realmente acabo tendo a tendência de usar mais esse, porque ele é um pouco mais discreto. Mas para noite, para eventos, festas, esse daqui, gente, ele é muito perfeito. Além disso, ele é prático também, né? Porque você vai ter dois dos melhores mundos, né, de iluminadores, com esses fundos bonitos também, em uma paleta só, se você quiser levar para viagem. Eu acho ela super coringa nesse sentido, porque às vezes você não quer usar um iluminador com tanta partícula de brilho, ou então você quer aquele que vai marcar mais, e nessa paletinha aqui, nesse duo, você tem os dois. Continuando então, agora nós vamos falar desses dois iluminadores aqui, que com certeza eles ocupam, olha, o topo do ranking dos iluminadores mais bonitos que eu tenho aqui na minha coleção. Vou começar falando desse aqui, que vem nessa embalagem, que foi de edição limitada da Dior, tá? Esse daqui, ele se chama Dior Forever Contour Luminizer, na cor 001, e ele é simplesmente perfeito, gente. Esse iluminador, ele é tão fino, tão elegante, que eu não consigo parar de usar. Eu vou tirar agora um swatch para vocês poderem ver. Eu até limpei minhas mãos para que pudesse, né, já mostrar de novo uma outra sequência de iluminadores para vocês. Então, olha, tem esse daqui que começa já trazendo aí esse brilho sofisticado, maravilhoso para a pele. Vocês vão ver também agora na aplicação como ele fica tão bonito, sem aquele fundo de cor muito ressaltado, mas ao mesmo tempo traz aí esse brilho, essa iluminação que vai sendo construída aos poucos e não precisa de muito produto para você já conseguir esse efeito bem bonito. Ele tem um fundo assim dourado, que vejam só no meu dedo como ele fica, e aqui se reflete também. Muito bonito esse iluminador, gente. E ele é tão fácil, né, de ser aplicado, ele rende tanto que só agora que está começando a se apagar aqui o nome Christian Dior da embalagem. E eu já tenho ele já faz um tempo e eu já usei muito esse iluminador, gente. Ele vai render ainda bastante. Aqui vem 6 gramas de produto. Nem é tanto assim, né? Comparado a alguns outros que eu tenho aqui. Mas é o suficiente para você aí fazer esse look maravilhoso que vocês estão vendo. Agora, o próximo, gente. Esse daqui é raridade, viu? Tanto que ele é uma edição limitada, que foi recomendação aí da Bru, a Bruna Lima, querida. Obrigada, Bru, por essa recomendação preciosa que eu não tinha ideia que existia. E eu tô falando desse iluminador aqui da Dior, que ele se chama Dior Forever Glow Luminizer, na cor 831 Sugar Cane, que é uma edição limitada, como eu disse a vocês. Gente, esse iluminador, ele é de tirar o fôlego. Ele tem uma superfície mais hard punk, chama-se,
que é mais difícil você ver o produto voar. Ele não é aquele tipo de pó que vai levantar assim e você vai ver as partículas levantando, não. Ele tá aqui no meu dedo, olha, com esse fundinho aqui que parece um espelho d'água e ao mesmo tempo com essa cor furta-cor lindíssima que vocês estão vendo aqui, olha. E ele é tão delicado que fazendo o swatch aqui com o dedo não vai fazer jus ao que ele realmente entrega com um pincel no rosto, que é o que vocês estão vendo agora. Ele vai sendo construído e trazendo aí esse espelho d'água cada vez mais marcante, mas ao mesmo tempo tão bonito, tão delicado que, gente, é até difícil descrever esse produto. A Dior realmente arrasou, é algo diferenciado. Não consigo lembrar de nenhum outro iluminador que eu tô trazendo aqui nesse vídeo que entregue esse tipo de acabamento, esse resultado e até o sensorial também. O que pode ser um pouco mais próximo é um da Fenty, bem famoso mesmo, que é da linha Diamond Bomb, vocês vão ver já já, que pode ser que entregue algo parecido, mas não é igual. Realmente esse produto aqui da Dior, gente, olha, lindíssimo. Quem conseguiu comprar é agraciado, quem não conseguiu, infelizmente, ele é edição limitada. Quem tá aqui na Inglaterra tem sorte, porque por enquanto ele ainda é vendido no site oficial da Dior, mas fora da Inglaterra realmente eu não sei, gente. Ele realmente valeu muito a pena comprar e eu fico muito feliz de ter ele aqui na minha coleção graças à recomendação da Bruna Lima. E dando sequência, vamos falar agora desses dois iluminadores da Fenty Beauty, que são da linha Diamond Bomb, que eu acabei de citar para vocês. E é esse iluminador aqui em específico, olha, que ele tem partículas de brilho sem fundo de cor, e ele é muito lindo, esse iluminador, gente. Esse daqui é a cor 01 How Many Carats, e eu vou mostrar agora para vocês como que fica na pele. Eu disse que ele é o que mais se aproxima, tá? Não é igual. Olha, como ele não tem fundo de cor e fica só esse espelho d'água e que inclusive aqui, olha, ele não é aquele pó também que sai esvoaçando. Ele sai até com uma certa dificuldade para a gente fazer um swatch, mas tá aqui no dedo. Olha que coisa linda! É muito bonito esse iluminador, gente. Eu vou colocar aqui ao lado desse da Dior, que o da Dior até tem mais fundo de cor, tá? Olhando agora aqui no swatch, a partícula de brilho é esse aqui, ó, da frente, tá? A partícula de brilho dele é um pouco maior, a gente consegue enxergar, brilha mais e não tem fundo de cor nenhum, é só o brilho mesmo. E o da Dior, tá aqui, ó, a gente tem esse fundinho aqui mais roxinho, lilás, né, que ele é mais frio, mas bem suave. E as partículas de brilho são um pouco mais discretas, né, comparadas a esse iluminador aqui da Fenty. Mas são tão lindos, gente. São com propostas diferentes, mas são bem próximos. Vocês vão ver aí a aplicação no meu rosto desse que é a cor 01, How Many Carats, que super bombou aí na internet, né? Viralizou de verdade e tem um porquê, tem o seu mérito, porque de fato é um iluminador que não se compara com nada, gente. É único. Se a gente pensar assim, o que você tem que vai ser igualzinho a esse? Eu não consigo pensar. O mais próximo seria esse da Dior que eu acabei de mostrar para vocês. Ele realmente é fantástico, um ícone da marca. E parecido com ele, só que esse tem um fundo de cor, é da mesma linha, tá? Que inclusive ele tem essa embalagem aqui, um rosé, um champanhe rosé bem bonito, que se chama inclusive Rosé Rave, que é o 02, tá? E eu vou fazer aqui o swatch para vocês, dá para ver esse fundo rosado nele, mas a característica é igualzinha, tá? Um fundo assim, bem espelhado, quase não se vê o fundo de cor, mas tá aqui, tá? Esse fundo rosado, a gente vê que ele tá aqui e vocês vão perceber ligeiramente aqui no swatch. Olha só, aqui, nossa, tá até difícil para eu mesma enxergar. Aqui é a cor 01, tá? Que não tem fundo de cor nenhum, só os brilhos mesmo. E aqui esse rosé. Dá para ver o quão discreto eles são nesse termo, né? Falando de fundo de cor, mas que entregam tudo no quesito brilho, partículas de brilho, como realmente é algo diferenciado da marca. Na aplicação vocês conseguem ver aí que tem esse fundo rosado, que fica muito bonito na pele também, e a gente não abre mão
desses brilhos que estão presentes também nessa cor. Então, gente, a Fenty realmente arrasou nesses dois produtos e não me arrependi de ter comprado essa cor. A primeira que eu tive foi essa daqui e depois eu fiquei pensando, será que eu compro o fundo rosado? Será que eu vou gostar? Gente, são diferentes, têm propostas parecidas, mas com fundo de cor diferente e que eu não me arrependi de ter comprado. Sou muito feliz em ter essas duas opções à disposição para mim. Próximos iluminadores que eu vou mostrar para vocês são esses dois aqui, um da Pixi e o outro é da NYX. Esses aqui são produtos que comprei recentemente, na verdade esse aqui eu ganhei, tá? Ele chegou há pouquíssimo tempo, foi presente de uma amiga minha, Dani, muito querida, e é uma embalagem até bem bonita também, que é em comemoração aos 25 anos da marca, e ele se chama Glowing 25, e a cor se chama 25 Super Gold. Se eu não me engano, acho que só existe essa cor nessa embalagem aí de comemoração. Então, vem aqui até escrito, ó, dá pra ver 25, né? E vem bastante produto aqui, inclusive. Vem 11 gramas de iluminador. É iluminador pra não acabar nunca, né? Vou fazer aqui o swatch pra vocês verem. Quando eu pego aqui com o dedo, eu já sinto aqui na textura as partículas de brilho, tá? Ele tem, olha, bastante pigmentação, tanto que ele vem assim, ó, com esse fundo de cor bem marcante. E comparado aos iluminadores da Fenty, que a gente acabou de testar, e ao da Dior, gente, é bem diferente. Olha só como ele chega aqui chegando, né? Ele tem realmente aí bastante pigmentação. Então, a diferença é que você tem que vir com a mão mais leve na hora de aplicar. Vocês vão ver que eu vou aplicando aos poucos, porque ele já entrega aí essa pigmentação. E se você colocar produto demais, acaba ficando esbranquiçado, não fica tão bonito. Mas ele é um produto bem bonito da Pixi. É o primeiro iluminador que eu tenho da marca e eu gostei bastante. E nessa quantidade aqui, gente, vai durar horrores com essa pigmentação toda. O próximo, que é o da NYX, é também o meu primeiro iluminador da marca. Esse aqui é da linha Buttermelt Highlighter e a cor que eu escolhi foi a Light Champagne. Também é o primeiro iluminador que eu tenho da marca. Eu só não gostei muito da embalagem porque, vejam só, tinha aqui o adesivo, né, que lacra a embalagem. Para começar, eu tive uma grande dificuldade para abrir isso aqui, gente. Se eu tivesse tentado usar as unhas, eu teria quebrado todas elas. Então, eu vim com uma espátula para cortar, porque tem aqui, ó, uma parte, né, dentada, que é para justamente você abrir, mas não é tão fácil de tirar. E mesmo depois que eu tirei, eu tô com dificuldade para abrir. Ele não tem uma embalagem tão fácil de ser manipulada. E eu tô com medo de quebrar minha unha de novo. Então, por isso eu vou pegar de novo a espátula. Uma pena, né? Porque o produto em si ele é bem bonito, mas a embalagem não ajuda, não. Então, ó, agora sim. Apesar da embalagem, agora nós vamos analisar o produto em si, que tem esse fundinho aqui mais frio também. Ele tem até um fundo meio amarelado, ó, tá vendo? Que aqui no swatch ele vai ficar um pouco esbranquiçado, tá vendo? Até por isso eu coloquei ele próximo ao iluminador da Pixi, que eu achei eles bem parecidos. E no rosto é a mesma coisa, eu achei eles bem próximos, tanto em relação à textura, quando eu pego aqui para fazer o swatch, ele é um pouco mais lisinho que o da Pixi. O da Pixi ele é mais arenoso, mas quanto à pigmentação eu achei eles bem parecidos e a cor também. É um iluminador que não é dos mais finos para você aplicar, então eu recomendo, se você tem ele, aplicar com a mão bem leve para evitar que fique aí com esse esbranquiçado, mas quando você espalha bem, olha só aqui no meu dedo, como é que fica um tonzinho assim iluminado bem bonito, bem esfumado e que traz aí um viço bem bonito para a pele que eu gosto bastante. Bom, acho que dá para perceber aqui que eu estou num outro dia, num outro momento. Me perdoem, gente, mas eu tive que interromper o vídeo que eu estava gravando porque eu tinha uma lista de tarefas para fazer que não dava para esperar, mas que no final ia dar certo, porque como eu não estava no meio de uma maquiagem, dava para interromper e voltar de novo, como eu tô aqui agora para continuar esse vídeo com vocês. Então, só para explicar por que eu tô com um look diferente, uma camisa diferente, a maquiagem tá diferente, enfim, gente, continuando. Próximos produtos são esses dois iluminadores aqui da MAC. Esse aqui, mega conhecido, dispensa apresentação, que é o Soft and Gentle. E esse daqui, que é da linha Extra Dimension, essa cor que eu tenho aqui é a Whisper of Guilt, que tem um fundo muito iluminado, gente.
Iluminador é apelido para esse produto aqui, tá? Vocês vão ver já já. Então, começando com Soft and Gentle, eu vou passar, gente, assim, bem por cima, falando desse produto, porque, como eu disse aí para vocês, dispensa apresentação, todo mundo já conhece como ele fica na pele, mas só para constar, né? Prometi a vocês mostrar toda a minha coleção de iluminadores unitários, então ele tem que fazer parte desse vídeo. Tá aqui, então, o swatch dessa cor, que se adapta, eu diria, a todos os tipos de pele. Esse é o iluminador que a gente pode dizer que se aproxima mais de ser um produto universal para todas as peles. Até hoje eu nunca vi ninguém dizer, não, essa cor, esse tom, Soft and Gentle, não funciona na minha pele. Então, como todo mundo já sabe, vocês vão ver aí na aplicação no meu rosto, é um iluminador que a gente consegue ir aplicando aos pouquinhos, construindo camadas, inclusive muito usado por maquiadores para maquiar noivas. E tem um motivo aí, né, gente? Ele é, de fato, um produto que fica muito bonito, muito sofisticado, dá para você adaptar para dia, noite, enfim. Ele é aquele produto que se adapta a qualquer situação, a qualquer pele e que agrada a um público no geral. Realmente, eu não conheço ninguém que tenha reprovado esse produto. Me conta aqui você. Você conhece alguém que não gosta do Soft and Gentle? Eu, por exemplo, não conheço ninguém. Assisto muitos vídeos de maquiagens aqui no YouTube e até hoje eu nunca vi ninguém dizer nada negativo a respeito desse produto. Pelo contrário, só elogios. E agora, então, vou fazer para vocês o swatch desse outro iluminador da linha Extra Dimension, a Whisper of Guilt, que tem, olha, esse acabamento bem douradão. Vejam como ele pigmenta. Realmente é um iluminador que a gente tem que ter muito cuidado na aplicação, porque na primeira pincelada ele já vem com bastante pigmentação. Então, ele não é o tipo de iluminador que você vai construindo. Na primeira camada, você já consegue aí esse resultado bem brilhante, sabe? Que já traz aí essa iluminação bem marcante no rosto. Então, ele não é o tipo de iluminador que eu usaria pro dia, só para eu fazer uma make mais fresh, mais clean, mais leve, não. Ele seria aquele iluminador que eu usaria para uma maquiagem bem bronzeada e que eu quisesse aí esse toque iluminado bem marcante no meu rosto. Agora é a vez desses quartetos de iluminadores da Dior, que também dispensam apresentação. Se não todas vocês, a maioria já conhece muito bem a performance desses produtos e até a pigmentação de cada uma dessas cores. A única coisa que eu posso ressaltar aqui, que pode ser que algumas de vocês não saibam, esse produto ele foi reformulado, se eu não me engano, acho que foi ano passado, e teve uma nova roupagem também. Então aqui vocês estão vendo a antiga embalagem, que tem o nome Dior escrito aqui menorzinho, e nessa nova embalagem já tem um D bem grande, com o restante das letras aqui distribuídas por toda a embalagem. E aqui atrás tem uma pequena diferença também, tá vendo, ó? Aqui nós temos as 4 cores e aqui não tem, né? Só tem mesmo uma etiqueta falando a respeito do produto. E no meu caso eu tenho cores diferentes, tá? A embalagem antiga eu tenho nessa cor universal, que é a 001. E a embalagem nova, eu comprei também há pouco tempo, ela é a 003 Pearly Peach Glow. E aí, gente, eu quis mostrar para vocês de uma forma que eu não ficasse focada numa cor só. Então, vocês vão ver que eu misturei os 4 tons para fazer a aplicação no meu rosto, porque existe sim uma diferença de textura e até de acabamento desses dois produtos, das duas fórmulas. Começando então com a fórmula antiga, que é essa paleta universal que eu tenho, vocês vão ver que já descarrega logo na primeira pincelada, vai construindo, você consegue sim construindo aos poucos, mas a pigmentação vem, você não precisa ter muito esforço para já conseguir esse resultado no rosto. No entanto, a nova fórmula, eu vou mostrar para vocês aí na aplicação, que não vem assim com essa facilidade toda, tá? Até na hora de fazer swatches aqui, eu percebo que é uma textura um pouco mais difícil de sair aqui da embalagem. Aliás, falando de swatch, eu vou fazer isso agora. Vou pegar as 4 cores e vou fazer aqui, ó, o swatch na minha mão para vocês verem, ó. Quase não sai. Mas isso não é um mau sinal, não quer dizer que seja um produto ruim. É só mesmo uma diferença na fórmula nova que trouxe aí essa característica no produto.
E na fórmula antiga, eu vou pegar com o outro dedo, eu vou até com o dedo um pouco mais leve, porque senão eu já vou pegar muito produto que já aparece logo aqui. E na hora de fazer o swatch, vocês vão ver, olha, que ele já aparece mais comparado à fórmula do novo produto, né? Como foi reformulado agora. Olha a diferença só, como aqui já aparece de imediato, numa vez só que eu passei o dedo. E aqui nós temos as partículas de brilho bem mais discretas, com um fundo de cor também quase que imperceptível. E não tem tanto a ver com a diferença de cores, né? Porque você pode dizer assim, aqui nós temos tons mais apessegados, né? De repente, menos pigmentados comparado a essa paleta? Pode ser, mas quem tem essa paleta também na nova fórmula consegue comprovar isso, que realmente teve essa diferença na textura, no acabamento dessa nova fórmula do produto dos iluminadores da Dior. Mas, mais uma vez, gente, a Dior não pecou em nada em relação à entrega do produto na sua nova fórmula. Está realmente tão bonito quanto, é só uma questão mesmo de gosto. Quem preferir a fórmula antiga, se eu não me engano, ainda é vendida por aí no Brasil. Você pode ir lá ainda garantir a sua paleta. Ou se você quer aí se jogar nessa nova fórmula, tá aí no mercado também arrasando. Eu, particularmente, fiquei fã. Fico feliz em ter essas duas opções aqui disponíveis para mim, que elas duas funcionam no meu rosto. Agora eu vou mostrar para vocês uma compra recente, que foi esse iluminador da Givenchy. Ele é da linha Prisme Libre e eu comprei na cor 004, Coral Copper. E eu não me arrependi. Eu fiquei muito na dúvida, gente, porque vi muitas pessoas falarem que esse iluminador não entregava tudo isso e eu fiquei bem atenta na hora de escolher a cor. E eu acho, sinceramente, que é essa a principal questão. As cores 1, 2 e 3, se eu não me engano, são as 3 cores que as pessoas mais reclamaram. E essa cor 004, não vi ninguém falar mal dela. Então eu pensei, eu vou nela. E eu não me arrependi, gente. Eu acho que ela super funcionou pra mim. Vejam que lindo esse tom de coral, pêssego aqui no fundo. E que realmente entrega aí na minha pele, vocês vão ver na aplicação. Esse resultado sofisticado, você vê o fundo de cor, mas ele não pesa na pele e entrega essa iluminação aí que fica bem natural e vai sendo construída também. Eu gostei muito desse iluminador, não me arrependi, eu fiquei com muito medo de me arrepender de ter comprado. Na verdade, ele foi um presente de aniversário que a minha amiga Grazi me deu, um gift card da Sephora, e eu decidi ir lá gastar com esse iluminador que eu já estava de olho nele há um tempo. E eu não me arrependi, realmente valeu muito a pena arriscar, tá? O outro iluminador que vai fazer para aí no meu rosto, na aplicação, é esse aqui, gente, que vem nessa caixinha que parece realmente uma joia. Ele é total um item de colecionador, que é esse iluminador da Too Faced. Ele se chama Diamond Fire e vem nessa embalagem aqui lindíssima, que tem essa parte aqui aveludada do lado de dentro. E vejam a quantidade de produto que tem aqui. Vem 12 gramas de produto e ele dá um acabamento tão lindo, gente. Ele tem assim um fundo furta-cor que no dedo ele sai assim. E se você não tiver cuidado na hora de aplicar, ficar aplicando camadas e camadas vai ficar assim, tá? Então, mais um motivo que ele vai render bastante, basta pouquíssimo. Vejam só como ele marca aqui. Mas se eu ficar espalhando, vejam só, esse swatch aqui sendo espalhado, como ele vai aos poucos sendo esfumado, mas óbvio não é para você aplicar assim no seu rosto. Eu só tô mostrando para vocês como que ele é pigmentado, que basta só um pouquinho para vocês terem aí o resultado que vocês estão vendo no meu rosto. Desculpa, gente, acabei de ser interrompida pelo correio e eu vou aproveitar e vou mostrar para vocês o que foi que chegou aqui, que eu não resisti. Eu fiquei tão apaixonada, gente, pelos blushes da MAC, os blushes que foram reformulados, que eu fui lá e garanti mais 3 cores para mim. Na verdade, eu tava atrás de uma das cores, que é essa daqui, a Desert Rose, que ela tava fora de estoque aqui. E aí eu não resisti, né, gente? Eu fui lá, comecei a olhar outras cores e comprei mais 2. Então eu comprei também essa daqui, ó, Peach Twist, e comprei a Honey Love, que é esse rosado aqui. Então tem mais 3 blushes aqui. Talvez vocês já vão ter visto, porque quando eu postar esse vídeo aqui dos iluminadores, eu acho que eu já vou ter postado um shorts mostrando
esses tons aqui. Mas só para vocês ficarem sabendo do momento exato em que eu recebi essas belezuras aqui e eu tô super animada para testar. Mas voltando, eu aproveitei também para limpar aqui o meu braço, porque como eu tive que pegar na caixa que foi entregue, abri, guardei lá no lixo, então fui higienizar minhas mãos, óbvio, né, porque eu tô fazendo swatches aqui. Mas só para concluir, né, o que eu tava falando para vocês a respeito desse iluminador aqui da Too Faced, ele é uma joia, uma preciosidade que, para mim, ele é um item de colecionador e que deve ser mantido assim para sempre na sua coleção de maquiagens. Então, mesmo que um dia esse produto acabe, que eu acho muito difícil, tem bastante coisa aqui, eu vou manter essa caixinha aqui. Inclusive, ele vem numa outra caixa maior para ele ficar ali dentro guardadinho. Eu trouxe só a embalagem mesmo para vocês verem, mas ele é lindíssimo, né? Quem aqui tem esse produto? Me conta aqui nos comentários e eu vou contar um segredinho para vocês, gente. Vocês acreditam que isso aqui foi brinde? Sim, eu fiz uma compra no site da Too Faced há muito tempo atrás e que no mínimo, acho que o mínimo de 30 ou 40 libras, você ganhava esse iluminador de brinde. E ele veio, gente, totalmente de graça para fazer parte aí da minha coleção. E não só porque ele foi de graça, ele também é muito lindo. Eu vou até fazer outro swatch que ele merece, gente. E ele é tão fininho que vejam só que a superfície aqui, olha, do produto é lisinha. Eu não sinto nenhuma aspereza na hora que eu tô fazendo aqui o swatch. E ele vem total na minha mão, olha só, gente. Eu fico encantada toda vez que eu pego esse iluminador para usar. Vejam que coisa linda. Aliás, se Dona Bruna Lima estiver assistindo esse vídeo, esse iluminador é a sua cara, amiga. Ela que ama esses tons fada, né? Que combina super com a pele dela. É muito a cara dela, gente. Vejam que lindo. E ele combina na minha pele também. Eu comecei a me aventurar um pouco mais usando esses tons assim mais arroxeados, azulados, tanto para blush quanto para iluminador, que antigamente eu achava que nunca iria combinar com o meu tom de pele, mas, bom, pelo menos na minha opinião, eu acho que combinou sim, e eu fiquei apaixonada por essa cor. Então, acho que já deu para perceber que ele é um dos meus favoritos aqui, né? E emendando então nesse assunto, né, de fundos mais azulados, esverdeados, eu tenho esse outro iluminador aqui de Natasha Denona. Inclusive, gente, esse iluminador eu comprei ele super porque estava na promoção. Foi o meu primeiro iluminador da marca e, se eu não me engano, ele foi também o meu primeiro produto Natasha Denona que eu comprei. E olha só que ousadia, né? Comprei logo esse iluminador com esse fundo esverdeado e que ele fica muito bonito na pele. Se você for aquela pessoa que tem uma pele com subtom oliva, fica mais bonito ainda, tá? Contrário do que muitas pessoas podem pensar, gente, iluminador com fundo esverdeado fica bonito sim, gente. Por que não? Vamos ousar, vamos arriscar. Afinal de contas, quem não arrisca não petisca, não é esse o ditado? Então, ó, fazendo o swatch aqui para vocês verem, é até interessante comparar a diferença do fundo de cor com esse iluminador aqui da Too Faced, que vocês conseguem perceber bem aqui esse fundo esverdeado. O nome desse iluminador, ele se chama Natasha Denona Pastel Plexi Glow Highlighter, que tem esse fundo pastel. E essa cor aqui, ela se chama Light Affected. Acho que é esse o nome, pelo menos é o que está escrito aqui atrás. Então, vocês vão ver aí na aplicação do meu rosto que ele também não é um iluminador para você usar em qualquer circunstância. Bom, se você quiser, você pode. Mas, normalmente, você não vai usar esse tipo de iluminador de dia para ir no mercado comprar pão. Ele normalmente vai pedir aí que você faça uma make para ornar com esse subtom aqui. Normalmente uma make mais fria, com tons mais frios. E que vai deixar aí esse conjunto da obra no final, trazendo esse fundo aí esverdeado que pode combinar com o que você for fazer na sua sombra ou até nos lábios. Eu achei um produto bonito, mas existem texturas aqui dessas opções que eu tenho, que eu já mostrei para vocês, que são mais finas, tá? Então, esse aqui, vou mostrar de novo. Aqui no swatch, dá para perceber que ele não é tão fininho. Se você comparar com o da Too Faced, ele tem aqui, ó, um fundo que você tem que trabalhar um pouco mais se você quiser deixar ele mais suave. Mas é um produto que dá para você ir esfumando até entregar um resultado aí que te agrade. Eu realmente tenho ele, vou confessar, pela beleza
da embalagem por ser algo único, que eu acho que não se vende mais, mas também dá para usar. É bom sempre ter uma alternativa com um fundinho esverdeado, que é tão difícil, né? Para alguma ocasião, alguma maquiagem que eu queira fazer bem diferente. Então, por que não? E seguindo aí essa vibe de iluminador com esse fundo esverdeado, eu tenho essa opção aqui da MAC, que eu comprei recentemente também, tá, gente? Mas ele foi de uma coleção limitada, se eu não me engano, do fim do ano passado, que tem esse fundinho aqui, bem menta, que inclusive está associado ao nome dessa cor, que se chama Investment. Mint quer dizer menta em inglês, né? Então, aqui tá essa textura que lembra muito o Glow Play. A gente vê aqui, ó, que a parte de cima tem esse formato aqui oval. E ele não chega a ser aquela massinha que você aperta, mas é bem próximo, tá? É bem fininho, bem fininho. E vejam só o fundo de cor desse iluminador. Eu fiquei encantada, gente. É tão diferente que fica bonito. Eu acho, me atrai muito aos olhos. Ultimamente eu tenho ficado muito atenta a esse tipo de fundo de cor. Olha a diferença dele aqui para esse da Natasha Denona. Inclusive, me parece que o de Natasha Denona, ele tem um pouco menos de pigmento, mas é porque eu esfumei também, né? Esse daqui, ele tem um verde que é um pouco mais frio que o verde de Natasha Denona. O verde de Natasha Denona parece ser um pouco mais neutro. Esse aqui, ele é mais frio. E aí, no meu rosto, vocês vão ver que dá para aplicar. Mas, mais uma vez, é um tipo de cor que você não consegue usar em qualquer ocasião, pelo menos na minha opinião. Eu não usaria para ir ao mercado fazer compras, a não ser que eu já estivesse com essa maquiagem, mas é uma alternativa. Eu acho interessante ter esse tipo de produto, até porque você pode usar não só como iluminador, você pode também aplicar aqui nos olhos, né? Para você fazer um pontinho de luz, fica lindíssimo também, porque ele é bem delicado e é o que você precisa para entregar esse tipo de acabamento no pontinho de luz, ou até mesmo só para você fazer essa parte iluminada do cantinho interno da sua pálpebra. Esses tipos de iluminadores que entregam a cor ficam belíssimos. E agora nós já estamos nos aproximando do final desse vídeo, com os dois últimos iluminadores para mostrar aqui para vocês. O próximo, então, é esse aqui da marca P. Louise, que inclusive é uma marca que eu conheci há pouco tempo. Comprei também há pouco tempo esse produto aqui, que é esse iluminador nesse formato aqui de coração. A embalagem, né, bem bonita, bem interessante. Dá para ver aqui também, olha, as iniciais da marca do lado de fora da embalagem. Mas falando do produto em si, gente, eu vou confessar para vocês que eu achei ele muito grosso, tá? As partículas de brilho dele não são tão discretas, não são tão fininhas. Eu vou passar aqui na minha mão para vocês poderem ver o swatch, assim como os outros iluminadores, que ele tem aqui um fundo mais marcante, mas não só o fundo de cor, as partículas de brilho também. Eu diria para vocês que eu usaria esse produto aqui muito mais como um topper nos olhos, né? Para uma sombra, uma paleta de sombras que não tem uma cor parecida com essa e que seria interessante usar, do que iluminador. Ou se eu for usar como iluminador, eu esfumaria bastante antes de vir aplicar aqui na minha pele, até chegar a ficar desse jeito que tá aqui no meu dedo, olha. Porque depois do swatch eu fiquei assim, ó, passando bastante o dedo, friccionando, para fazer com que chegasse aqui nesse resultado um pouco mais natural. Eu achei que aplicando com um pincel, pegando direto aqui da embalagem, indo direto aqui na pele, não trouxe assim um acabamento tão fino, tão sofisticado. Eu achei meio grosseiro. Então, de repente, seria interessante. Eu vou fazer isso até agora, só pra gente testar. Eu já tenho um iluminador aqui, mas só pra ver. Peguei aqui um pouquinho no dedo e vou aplicar um pouquinho aqui assim, que de repente seja uma forma de eu aplicar sem trazer essas partículas de brilho de uma forma tão grosseira, que eu acho que assim funciona. De repente, com um pincel, não é o ideal, pelo menos pro meu gosto, que fica aquela marca assim, que outro dia eu tava assistindo, não lembro quem era, mas uma das meninas aqui que costumam testar maquiagem, são youtubers, falando, ai gente, eu não gosto... Ah, lembrei, foi a Lita Mello. Gosto muito de assistir os vídeos dela.
E ela falou, ai gente, era um iluminador específico, ela estava falando sobre algum produto, que ela falou que depois que passa um iluminador que deixa muita marca, parece que passou uma lesma, né? Que uma lesma passou ali e realmente fica aquela coisa brilhosa, marcada. É o que eu penso desse iluminador se eu aplicar com um pincel. Ele fica muito marcado e não é o jeito que eu gosto de usar iluminador. Eu gosto dele bem difuso, bem ali misturadinho com o blush, com o bronzer, qualquer outro produto que esteja aqui nessa região, que você não sabe exatamente onde começa um, onde termina o outro, enfim, para evitar aí essa marca de lesma. E agora, para encerrar com chave de ouro, eu vou trazer para vocês uma das minhas últimas aquisições em termos de iluminador, que é esse aqui, gente, de Dolce & Gabbana. Vejam que luxo, que coisa linda! Não só a embalagem, que como vocês estão vendo aqui, tem esse coração, né, que é tipo um brasão da marca, tem as letras DG aqui. Muito, muito lindo, gente. Até hoje eu fico ainda encantada com a beleza dessa embalagem. Mas o iluminador também é lindíssimo. Eu vou abrir aqui a embalagem para vocês verem. Vem com espelho também e vejam a quantidade de produto que é enorme. Também vem 9 gramas aqui de iluminador. O acabamento em si desse produto é muito lindo, gente. Eu vou fazer agora aqui o swatch com muita dó, porque uma hora vai sair aqui esse alto relevo, mas fazer o quê, né? A gente tem que usar o produto. E eu vou fazer o swatch agora aqui para vocês poderem ver essa belezura de iluminador de Dolce & Gabbana. Para começar, é um dos primeiros produtos da marca que eu tenho e eu fiquei muito feliz em ter conseguido comprar porque ele é muito lindo, realmente vale muito a pena comprar. Óbvio, se estiver dentro do seu orçamento, se você estiver desejando esse produto, arrependimento zero. E no rosto, a mesma coisa. Eu achei ele muito delicado, muito sofisticado, fácil de fazer ali a construção, onde a gente consegue esse efeito que eu falei para vocês ainda há pouco, onde você não sabe onde começa o seu blush, onde termina o seu bronzer, onde começa o seu iluminador. Fica tudo muito ali mesclado, tão bonito, tão sofisticado, tão elegante, que eu realmente fiquei muito impressionada com o desempenho desse iluminador aqui. Uma das últimas compras que eu fiz e que com certeza não me arrependi. E consegui chegar aqui ao fim do vídeo depois de ter mostrado para vocês todos os iluminadores unitários, porque tudo bem, eu avisei a vocês, né, que eu teria aqui esses quartetos de Dior para mostrar para vocês, mas que valeu, né, gente? Valeu porque, afinal de contas, são só iluminadores. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me contem aqui se vocês têm os mesmos iluminadores que eu, as opiniões de vocês em relação aos que eu gostei, aos que eu não gostei tanto. Se vocês gostam de iluminadores frios, com esses fundos assim, mais furta-cor, mais fadinha, mais esverdeados, que eu citei aqui pra vocês, que eu gosto de saber também a opinião de vocês em relação aos produtos que eu trago aqui nos vídeos do canal. Eu vou ficando por aqui então, desejo a vocês uma excelente semana e nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e até lá! Tchau!